Olá, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Para você que está assistindo esse vídeo de manhã, de tarde ou à noite, esse é o vídeo da atividade dessa semana, onde a gente vai trabalhar com a temática de política indigenista. O que que é isso, né? A gente vai chamar de política indigenista uma série de iniciativas que foram formuladas pelas diferentes esferas do Estado brasileiro a respeito das populações indígenas. Então, a política indigenista, ela é orientada pelo indigenismo, que na verdade é o que isso, né? É um conjunto de princípios que são estabelecidos a partir do contato com os povos indígenas, contato dos povos indígenas com a sociedade nacional. Então, nós temos duas categorias importantes aí, categorias históricas, a política indigenista e o indigenismo, né? São características, categorias históricas que a gente vai empregar especialmente no século XX. A categoria do indigenismo, ela deve ser referida preferencialmente a todas as diretrizes vitoriosas do primeiro Congresso Indigenista Interamericano, que foi realizado em 1940 no México. Ali foram formulados um conjunto de princípios, né, de metas, que foram transformados em práticas, ou seja, foram transformadas em políticas indigenistas, que, assim, resumindo, né, de uma forma geral, está relacionada a políticas que vão proteger, que vão garantir os direitos dos povos indígenas. Dentre essas políticas, a gente pode chamar a atenção principalmente sobre o domínio da terra, o domínio do território, né? Existem alguns territórios que já são demarcados como territórios indígenas pelo Estado brasileiro, e essa é a ideia da soberania que esses povos têm sobre as suas terras. Afinal, né, gente, se formos pensar em sujeitos de direito, os povos nativos estavam aqui muito antes dos colonizadores chegarem, né? Então, esse território todo era dominado, pertencia a esses povos indígenas, e com o passar do tempo, a gente foi vendo esses grupos étnicos terem retirados de si esse direito do acesso à terra, por exemplo. Então, a gente tem uma série de políticas, de ações que podem ser aí classificadas como políticas indigenistas, uma série delas, né? No período colonial, por exemplo, se a gente fosse pensar em política indigenista, né? A política indigenista lá está muito envolta dos extremos, né? Das guerras justas. Então, acreditava-se que em caso de resistência dos indígenas era justo fazer uma guerra contra esses povos, a escravização dos índios, né? Então, nós temos uma série de práticas que eram realizadas ali no período colonial. E isso vai mudando ao longo do tempo, né? No século XIX, por exemplo, para a gente ter uma ideia, a política para os índios foi marcada pela remoção e reunião de aldeias, né? Nesse momento, nós temos o surgimento, já na República, da criação de um Serviço de Proteção aos Índios, o SPI, e ali foram estabelecidos ou reforçados alguns princípios indigenistas, que estavam voltados, sobretudo, para a prevenção de qualquer tipo de coerção ou de violência contra os indígenas. Isso vai sendo modificado, né, com o passar do tempo. Se a gente fosse pensar nos dias atuais, né, nós temos alguns marcos importantes. Nós temos a Lei 5.371, de 5 de dezembro de 67, onde foi instituída a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, que vocês já devem ter ouvido falar, e a partir de então a política indigenista vai se basear nos princípios da Lei 6.001, que foi sancionado o Estatuto do Índio, que vai regular a situação jurídica dos índios, né, dos indígenas no Brasil. Sem contar que a nossa Constituição de 1988, ela também vai trazer, né, uma série de garantias para esses povos, para esses indígenas. O que a gente vai observar é que, historicamente, esses povos passam por violações.
né? Então, se você busca entender o contexto atual, é possível que você verifique que algumas violações continuam a acontecer. Atualmente, está sendo discutida o marco temporal na Câmara, né, no Senado. O marco temporal é uma ideia, um entendimento, né, que para a demarcação das terras, para garantia, para o reconhecimento das terras indígenas, os indígenas precisam comprovar que eles estavam ocupando essas terras antes da Constituição de 1988. Né? Então, o marco temporal, os povos indígenas são contrários ao marco temporal, por quê? Porque ele não considera, por exemplo, casos de muitas tribos que foram expulsas dos seus territórios depois da Constituição, muitas tribos que foram impedidas por meio de violência de permanecer no território. Então, de certa forma, se isso for aprovado, né, isso pode dar rumos muito diferentes a mais de 300 processos que estão abertos hoje na justiça no país sobre demarcação do território indígena. Então, observem vocês como esses povos até hoje estão lutando pelo direito à soberania à terra, né? A sua terra, a terra onde há toda ali a relação com os seus ancestrais, com a sua cultura, com a sua religiosidade. A atividade dessa semana é sobre isso, vocês vão encontrar um textinho falando um pouquinho sobre as políticas indigenistas, depois um breve resumo sobre o marco temporal que está sendo discutido atualmente no Senado, e em seguida algumas atividades para responder, algumas questões para responder. Tudo bem? Aguardo vocês, então, no nosso próximo encontro, onde nós vamos tirar as dúvidas referente a essa atividade. Um beijo para todos e até lá!